Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos ser agraciados do Senhor. Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Amém, amém. Que Deus possa estar nos abençoando. Tem uma canção, deixa eu só me ajeitar aqui. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que possamos ser guiados pela mão forte do Senhor. Só tô ajeitando aqui. Chame mais pessoas para essa live. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Bem, Rafaela, Meris, Kátia, tá me ouvindo bem? Me digam, me ouvem? Gente, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Ah, por que, Rafa? Fica com a gente. Tem um hino que eu gosto muito, que é assim. Tá bem, Rafa? Obrigado. Tem um hino que é assim. Uma família tenho sim. Eles são tão bons pra mim. Quero viver com eles pra eternidade assim. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor. Pra com eles viver pra sempre vencer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Segura salve. Enquanto ainda jovem sou, eu irei me preparar para que no tempo do Senhor eu possa me casar. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, pra com eles viver pra sempre vencer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor
Mostrou-me o que fazer. Queridos, hoje eu quero falar e quero continuar com vocês na exposição do livro de Ruth. Mas ontem nós vimos Ruth 2, de 1 a 7, e hoje veremos Ruth 2, de 8 a 23, tá? Mas, antes disso, eu queria fazer a leitura da Lei do Senhor e falar de um assunto muito importante, que é para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspirar nossas ações e ajudar-nos a realizá-las. Para que vós comece e vós termine tudo aquilo que fizemos, porque isso nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido, que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos à leitura da Lei de Deus e depois a oração. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra no dia de sábado para o santificar. Quinto, honrar teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás. Senhor, nos ajude a realizar esta vontade. Senhor, nos dê força, nos dê direção, nos dê discernimento. Senhor, oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspira nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, para que nós comece e nós termine tudo aquilo que fizemos. Porque isso nosso Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Oramos, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas vai nos mal, pois teu é o poder, reino e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sempre. E agora nós podemos ir para a nossa exposição. Se você ainda não contribui com o nosso ministério,
vá lá no canal e veja as formas de contribuição, seja material, financeiro ou alguma ajuda de tempo, será muito bem-vindo. Bom, hoje nós vamos falar de Ruth, a segunda sessão do capítulo 2. Em Ruth, na primeira sessão, que vai de por quê? Porque eu não consegui. Não, eu fechei. Porque você pergunta. Então, hoje nós vamos estudar a segunda parte de Ruth. E nós precisamos ver isso. Não, eu fechei. Hoje eu abri de novo, mas ontem de noite eu fechei. Fechei sim. Na primeira parte de Ruth 2, meu pai casava assim. Na primeira parte de Ruth 2, nós vimos Ruth e Boaz que eles se encontraram e que a sogra de Ruth, seu nome cujo Noemi, ela deu força para que o Ruth e Boaz se encontrassem e tal. E nós vimos que a relação de Ruth e Boaz se intensifica e que a mãe do ex-marido dela, ou seja, sua sogra, Noemi, deu muita força a ela. E aí, nós vimos em Ruth 2, 1-7, essa apresentação do amor de Ruth e de Boaz, certo? E vimos uma situação que Ruth, ela foi ao campo e no campo ela encontrou Boaz, cujo é o rei de Israel naquele tempo, e que um dos senadores que o moço, que o rei defendeu a moça moabita Ruth e que Noemi viu com bons olhos a relação de Ruth e Boaz. Agora, na segunda parte do capítulo 2, que vai do 1 ao 20, do 8 ao 23, a gente verá o que aconteceu com Ruth e com Boaz. O texto continua e diz, agora no 8, tá? Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que Sarai, e após ela. Não dei ordens aos moços que não te molestassem, tendo tu sede. Vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem.
Então, o que Ruth e Boaz, o Ruth estava apresentando, ou melhor, Boaz estava defendendo Ruth, e Boaz então ele faz com que ela fosse bem servida. E quando ela tem sede, Boaz, ela diz que os moços não devem a molestar, porque ela é uma moça correta. E ele manda os seus servos dar de beber para Ruth, porque ele queria que ela fosse bem tratada. Aqui a gente vê a união de um casal que quer começar uma família junto. E qual é o primeiro dever do noivo, do namorado, do marido? É defender a sua noiva, é defender a sua esposa, a sua mulher. E foi isso que Boaz fez, ele defendeu Ruth, certo? E Ruth, ela ficou meio, ficou gata e diz assim, então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe, por que atiraste em teus olhos para que possas caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Então Ruth achava que ela não era digna de Boaz. Ela achava que ela não era totalmente digna daquele homem. Então Ruth, ela faz com Boaz o que ela enterra para Boaz, desculpa. Ela enterra para Boaz o seu rosto, ou seja, ela se enterra para Boaz. Não ainda, não estou falando aqui na questão sexual. Eu estou dizendo que Ruth, ela confia em Boaz, e Boaz então faz de Ruth uma verdadeira dama, como de fato ela já era. E aí diz assim, e respondeu Boaz e disse, bem, me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viesse para um povo que antes não conheceste. Boaz, ele entendeu a situação de Ruth e ele deu a Ruth uma nova perspectiva, porque Boaz, ele é o rei de todo Israel. E sendo o rei de todos, eu também devagar, me perdoe que hoje eu tô meio cansado, mas vamos lá. O Boaz,
ele é o rei de todo Israel, e ele viu Ruth com bons olhos. Ele viu Ruth com um olhar que estava interessado nela. Mas não somente desculpa para ver do chulo, mas não somente interessado no que Ruth poderia dar com ele, dar ele na cama. Não! Boaz estava interessado naquilo que Ruth é, porque esse é o verdadeiro amor. E Boaz disse a Ruth o que eu acabei de ler aqui. Depois da morte de Noemi, que era a sogra de Ruth, ele diz, bem, se me contou quando fizesse a sua sogra depois da morte do marido, não da Noemi, mas do marido de Ruth, filho de Noemi, ele disse que Ruth contou a ele que depois da morte do seu marido, ela foi morar com Noemi, sua sogra. E a terra onde nascesse visse um povo que antes não conhecesse. Então Ruth conheceu coisas novas quando ela foi morar com Noemi. E ela morando com Noemi, ela conheceu coisas novas como ela queria. E aí Boaz, ele disse que por causa que ela cuidou da sua sogra Noemi, ele diz a Ruth, o Senhor retribuiu o teu feito, e te seja concedido pelo galardão da parte do Senhor de Israel, sobre cujos atos teve sido abençoado. O Senhor, ele deu Boaz, ele deu a Noemi, ele deu a Ruth um bom entendimento de quem ele era e o que ele queria com ela. O Boaz queria dar a Ruth realmente ser para a Ruth realmente um bom marido, um bom esposo. Ele encontrava dificuldade nela, sabia da dificuldade que ela tinha perdido o marido e ficado com a sogra, mas Boaz, ele só queria o bem de Ruth, ele não queria o mal dela, ele não queria somente usar ela. E depois que ele disse que o Senhor rogou para que o Senhor esteja sobre Ruth, Ruth respondeu o seguinte: ache eu assim teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas, ou seja, Ruth não é criada de Boaz. Ela é uma serva, mas não uma serva direta, não é criada. E ela disse que ela achou graça diante dos olhos do seu rei, só que
até aqui a gente não sabe se ela realmente sabia das intenções dele ou não. Provavelmente sim, ela sabia. Mas ela se portou aqui como uma verdadeira dama casta, né, humilde, né, não querendo fazer nem tomar alguma atitude ruim ou pecaminosa. E aí ela diz, achei graça diante de teus olhos. Quando esse achei graça, é que antigamente eles diziam isso quando eles tinham recebido algum bem, mesmo não merecendo. Inclusive isso quer dizer graça, né? Favor imerecido. Então, a palavra de Deus diz que aí Boaz, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se sentou ao lado dos segadores e ele lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda se lhe sobrou. Então, além dela ter achado graça diante dos olhos de Boaz, ou seja, Boaz ele ficou encantado com Ruth. Além disso, Boaz ele deu a Ruth o seu pão, sua bebida, a sua comida. Por quê? Porque ele viu em Ruth mais que uma mulher comum, mas uma mulher onde ele pudesse construir um futuro. Ela era uma plebeia, ou seja, veio no povo, mas ele viu nela qualidades de uma verdadeira dama, de uma verdadeira mulher. A gente até poderia dizer que essa história se encaixa bem na história do príncipe da plebeia, né? Porque foi isso que aconteceu aqui. E diz assim, e levantando-se ela, a colher, Boaz deu a ordem aos seus moços, dizendo, aos funcionários, tá? Até entre as gazelas deixe a colher e não a censureis. Ou seja, a mulher, né, ele disse aos servos que não deveriam incomodar Ruth. Eu não entendo o que ele quer dizer com gazelas. Não é gazelas, é gazelas com V, tá? E no 16 dias, e deixei cair alguns poados, e deixai ficar para que eu escolha e não arrependais. Ou seja, aqui existia uma lei em Israel, é importante a gente ver isso aqui. Existia uma lei em Israel que os funcionários diante do povo
que eles deixaram coisas pelo caminho, os nomes, e os do povo não poderiam pegar, não podiam recolher. E esta é a lei, ou seja, quando ele diz assim, até intenção, olha só, a gerar seria provocado e levantando-se ela, a colher, Boaz deu uma ordem aos moços, dizendo, então, Ruth 2, agora eu tô no 14, Ruth 2, 14 em diante. Esse texto quer dizer, existia uma lei diante dos que não poderiam deixar os homens que estavam ali no caminho, não poderiam pegar, porque existia, quem pegasse algo que estava no caminho, não eles seriam punidos. Esta é a lei. Aqui diz que o tiro todo estiado, né? Que era tiro. Só que nesta vez aqui exclusiva, Boaz, que é o rei, diz até as gavelas deixai colher e não as censureis, ou seja, a lei era para não pegar, mas naquela situação, o Boaz, ele deu ele abriu uma exceção, ele disse que elas poderiam pegar o que sobrava das colheitas e que os vigias e tal não eram para punir eles, certo? E olha só, e deixar cair alguns pro lado e deixar-os ficar, porque para que eu escolha e não arrependar. Então, além de não arrepender os que cuidavam das plantações, é para deixar cair no meio do caminho para que alguns mais pobres pudessem pegar e eles poderiam pegar sem medo, o rei estava dando. E esteve ela apanhando naquele campo até tarde. E depois que amanhã foi quase um efa de cevada. Ou seja, o texto aqui está dizendo que Boaz, ele foi bom com aquele povo e ele foi bom para os seguidores. E aí depois a gente vai... Já tá doendo só um pouquinho. A gente vai voltar lá. A gente vai continuar na aula que vem. E na terceira parte de Ruth 2, do 18 ao 23. Mas qual é a lição que fica aqui? É que Boaz, mesmo sendo um rei avançado, ele achou
ele achou bênçãos de Deus através da vida de Ruth. O que nós tivemos é que mesmo um povo, mesmo entre pessoas que não são abastadas, pessoas que são, podem ter uma relação, pode haver uma relação de amor, uma relação de afeto, e podemos ver a palavra do Senhor sendo plantada e germinada entre eles, certo? Hoje mais tarde eu vou falar de um assunto muito importante, que é o pecado mais grave depois do assassinato. E eu vou falar sobre as escalas dos pecados. Qual é? Eu vou revelar qual é o pecado mais grave depois do assassinato, certo? E não, tem um pecado mais grave, mas é um pecado, o assassinato, e depois do assassinato, né? O assassinato é mais grave depois que vem esse, mas digamos assim, o assassinato e negar o Espírito Santo na ordem decrescente, qual é mais grave depois do assassinato, ou seja, o assassinato é mais grave depois dele, qual é o mais grave? Eu vou falar hoje sobre isso na aula da noite, certo? Então, para concluir, eu quero dizer que o Ruth e Boaz tinha uma boa relação e que e que Boaz, que o Ruth achou graça diante dos olhos de Boaz e diante de Deus. E depois ela viu a graça que Deus deu para ela através da vida de Boaz. E aí, na aula que vem, nós vamos estudar Ruth 2, do 18 ao 23, que é a segunda parte da segunda perícope de Ruth 2, tá? Eu vou para dividir só nas duas perícopes, mas a segunda, que é esse Boaz e Ruth são benignos uma outra, eu vou dividir em duas partes, tá? Que Deus abençoe. O que fica para nós hoje? É que Boaz, ele é tão bom para o Ruth, que mesmo as criadas, ou melhor, Boaz é tão bom que até mesmo os criados ele fazia benesses. Esta é a mensagem de hoje, certo? Desculpa que eu não estou muito bem, mas eu acho que a gente conseguiu desenvolver bem o assunto, tá? Que Deus abençoe amanhã. E hoje mais tarde a gente vai falar sobre o pecado mais grave depois do assassinato.
ou antes da sociedade, também. 23h30 por ali, tá? Que Deus abençoe todos, fiquem na paz do Senhor e até amanhã esse vídeo. Vai lá pro YouTube se você quiser conferir a nossa programação da... Bom, se você quiser, você pode assistir depois quando eu subir pro YouTube, tá bem? Mas, vamos lá. Se vai lá na nossa web TV, que aí você pode ver a live de novo. E eu já gravei algumas. Ontem nós falamos na web TV sobre o aborto. E foi muito bom. E nós analisamos hoje ainda um outro vídeo, então vá lá. A nossa web TV tá boa porque fora de hora a gente pode comentar outras coisas. Então fique de olho lá no vídeo ao vivo, que não é só vídeo passando, retornando. Às vezes eu abro lá e eu falo sobre outros assuntos, tá? Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspira nossos sonhos e ajuda-nos a realizá-los, para que nós comece e nós termine tudo aquilo que fizemos, porque isso nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Até mais. E eu tava fechando. Só um minuto. Daqui a pouco voltamos. Calma aí, peraí que não tá fechando. De... Ah, não tá fechando. Deixa eu fechar só um minuto. Tenho medo de... Eu tenho medo de fechar aqui no automático e não gravar.
Gente, eu não sei porque a live não tá fechando. Eu vou encerrar aqui agora, tá? Tô tentando fechar.